E aí pessoal, beleza? Felipe Siqueira na área e sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Sicadica. No vídeo de hoje, dando continuidade aí ao tema de vacina, eu vou falar de forma simplificada sobre os tipos de vacina, o que elas têm de diferente entre elas e também como elas são criadas. E eu também vou citar também os exemplos de cada tipo com uma das vacinas de Covid, mas dando foco às vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Sobre vacina também, não deixem de ver o último vídeo que eu já postei aqui no canal falando um pouco sobre a história dela, beleza? Para imunizar esse canal aí contra o esquecimento, deixa aí o like, se inscreva também e se gostar do vídeo, fortalece mais ainda se você compartilhar aí com todo mundo. Bom, as vacinas elas podem ser divididas basicamente em dois grandes grupos. O primeiro grupo é usada com micro-organismos inteiros e o segundo grupo que são utilizadas com partes específicas desses micro-organismos. Atualmente, o desenvolvimento dessas vacinas, a produção delas, elas são concentradas em 5 diferentes metodologias, 5 diferentes tecnologias. No grupo de micro-organismos inteiros, a gente tem o método de vacina de vírus mortos ou então de vacina de vírus enfraquecidos. Esse é um método bem tradicional que utiliza o próprio vírus para estimular o corpo a produzir a resposta de defesa, a resposta imunológica. E tem também o método de vacinas de vetor viral, que utiliza um outro vírus, que é geneticamente modificado para produzir essa proteína específica e no nosso corpo provocar uma resposta de defesa sem causar a doença. No segundo grupo, no que são de partes específicas do micro-organismo, a gente tem o método de vacinas baseadas em partículas ou então proteínas, onde nesse tipo eles utilizam uma proteína do vírus desejado, ou uma parte dele, e então essas proteínas que imitam alguma estrutura do vírus para poder ser inserida no nosso corpo e aí provocar essa resposta de defesa, essa resposta imunológica. O outro método desse grupo de vacinas de partes específicas é a que usa o material genético do vírus desejado, que são vacinas que possuem RNA ou DNA do vírus geneticamente modificado. Esse material ele entra nas nossas células, que então começa a produzir uma proteína, essa parte desejada, que quando entra em contato com o nosso organismo é capaz de produzir a resposta imunológica de uma forma segura, sem causar doença. Agora, falando um pouco de cada uma dessas metodologias, eu vou explicar sobre a vacina de vírus morto. Nesse tipo de vacina é necessário ter um vírus ou uma bactéria que contém a doença específica, Aí então, esse micro-organismo ele é morto ou ele é inativado, usando produtos químicos, calor ou radiação. E falando em Covid-19, um dos tipos de vacina para essa metodologia é a da Coronavac, que é uma vacina que pode ser obtida em larga escala, porém ela é cara, porque ela precisa de instalações especiais em laboratórios para que seja cultivado esses vírus ou bactérias. E também pode ter um tempo de produção relativamente longo, justamente porque precisa ficar cultivando ela, porque precisa realmente do vírus. Na metodologia de vacina com vírus enfraquecido, ela utiliza uma versão do vírus vivo, só que esse material, essa bactéria é enfraquecida. Ela usa basicamente a mesma tecnologia de vacinas de material inativado, só que, no entanto, essas vacinas elas podem não ser adequadas para pessoas que têm um sistema imunológico comprometido. E também foi evitado usar essa metodologia nas vacinas contra o Covid-19 justamente pelo risco de acabar causando os impactos nas pessoas dessa doença. Já na metodologia de vacina vetorial viral, ele utiliza um tipo de vírus apropriado para fornecer partes específicas, que são as proteínas do micro-organismo desejado, para que possa então desencadear, provocar uma resposta imunológica no nosso organismo sem causar doença. Para fazer isso, partes específicas do micro-organismo de interesse são inseridas num vírus que é seguro, que é modificado, e esse vírus então serve como uma plataforma para entregar essa proteína, essa parte do outro vírus para o nosso corpo e aí sim começar a gerar essa resposta imunológica. Na metodologia de vacina a partir de uma subunidade, essa técnica é trabalhada em cima do desenvolvimento de apenas partes bem específicas, que são as subunidades, de um vírus ou bactéria que o sistema imunológico precisa reconhecer. A gente tem também a vacina de ácidos nucleicos, que é uma vacina que usa o material genético do micro-organismo. Nesse método está sendo desenvolvido há pouco mais de 30 anos. E nesse tipo, a ideia básica é que seja introduzido no nosso organismo o código genético do vírus que carrega as instruções para a fabricação dessa proteína desejada, que vai fazer com que nossas próprias células produzam essas proteínas específicas do vírus. Dessa forma, essa parte específica ela é exibida na superfície da nossa célula, ou então
então ela é liberada na corrente sanguínea, alertando, né, o nosso sistema de defesa, nosso sistema imune, para poder criar essa memória de defesa. Bom, agora vamos falar do que interessa, né? Vamos falar um pouco de cada tipo das vacinas que a gente tem aqui no Brasil. A Coronavac, ela usa o próprio vírus do Covid-19, só que inativado, ou seja, ele é morto. O vírus primeiro precisa ser cultivado e multiplicado num meio de cultura específico e depois ele é inativado por meio de calor ou então algum produto químico. Ou seja, quando a gente toma essa vacina, nosso corpo recebe o vírus já inativado e então começa a produzir os anticorpos que são necessários para combater a doença. As células que dão início a essa resposta imune encontram o vírus inativado e capturam ele. E logo após isso acontecer, então é ativado os linfócitos, que são células especializadas e capazes de combater os micro-organismos invasores. Os linfócitos produzem os anticorpos que se ligam ao vírus para impedir que eles se infectem as nossas células. Essa vacina foi criada na China pela farmacêutica Sinovac e o Brasil, em parceria, fabrica essa vacina no Instituto Butantan. Já a vacina da empresa AstraZeneca usa uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante. Por isso ela utiliza um vírus vivo, como o adenovírus, que é aquele vírus que produz o resfriado comum. Só que ele é modificado, então não tem capacidade de se replicar no nosso organismo ou prejudicar a nossa saúde. Esse adenovírus ele é modificado por meio de engenharia genética para passar a carregar em si, dentro dele, né, as instruções para a produção de uma proteína característica do coronavírus, que é conhecida como espícula. Esse adenovírus, ao entrar na nossa célula, faz com que nossas células passem a produzir essa proteína e ela é exibida na superfície da célula, que é detectada então pelo nosso sistema imunológico e cria formas de combater o coronavírus, criando uma resposta de memória, né? Uma resposta protetora contra essa infecção. Na vacina da Pfizer é utilizada a tecnologia chamada de RNA mensageiro, que ela é diferente da Coronavac ou da AstraZeneca, que utilizam o cultivo do vírus mesmo, né, em laboratório. Os imunizantes, então, são criados a partir de replicação de sequências desse RNA mensageiro por meio de engenharia genética, ou seja, ele é sintético. O RNA mensageiro, ele imita a proteína da spike, que é a proteína S específica do vírus SARS-CoV-2, que utiliza para invadir a nossa célula. Essa cópia, no entanto, ela não é nociva para a gente, né? Então, ela não é como o vírus. E ela serve só para desencadear no nosso sistema imunológico uma reação de defesa. Na vacina da Janssen, diferente das outras, ela precisa de só uma dose para a imunização. A tecnologia em que ela foi produzida, ela é contida, né, ela é baseada em duas etapas, onde a primeira é usar um vetor de adenovírus, que é um vírus que causa o resfriado comum na gente, só que eles são modificados geneticamente para não se replicarem dentro do nosso organismo, né, para não se multiplicarem e assim eles não vão causar o resfriado mesmo. A outra etapa envolve no código genético do vírus, do Covid-19, e para produzir a vacina eles pegam um pedaço da proteína S presente na espícula do vírus, né, na parte que conecta na nossa célula, e é colocado dentro do adenovírus essa parte dessa proteína. Quando a pessoa recebe a vacina já com esse vírus, e com o material genético do Covid-19 dentro dele, o nosso corpo então inicia um processo de defesa e produz os anticorpos que justamente vai servir como defesa, criando assim uma memória no nosso organismo contra o coronavírus. Pessoal, é importante falar que apesar da gente ter esses tipos de vacina já sendo aplicados aqui no Brasil, mais importante ainda é a gente ter a noção de que realmente não adianta ficar escolhendo, porque a gente não mora em qualquer lugar, a gente está aqui no Brasil e a gente está acompanhando várias notícias aí que não são agradáveis. A gente ora ouve que tem lote vencido sendo aplicado na gente, tem hora que a gente escuta que a vacina estava sendo aplicada com a seringa vazia, ou seja, não tinha vacina nenhuma, ou então tem hora que falta em algum posto, tem hora que falta no estado inteiro, tem hora que falta a base principal da produção da vacina, então não consegue produzir para ninguém. E quando a gente tenta comparar com outro país que está bem imunizado, já está com uma taxa de imunização alta e que eles estão até escolhendo o tipo de vacina a tomar, a gente acha que tem que fazer igual. Agora, depois de tanto tempo sendo vacinado, que a gente está começando a ver as notícias de que está diminuindo a taxa de morte, está começando a diminuir também as taxas de internação nos hospitais. E isso é por conta da vacinação, porque se for depender do que a gente também vê acontecer, as pessoas não se cuidando e também muita gente aí desinteressada com o que realmente precisa ser feito, então isso se deve à vacina. Então é importante que você, quando chegar o teu momento de tomar a tua vacina, não escolha, não fique buscando a marca porque isso ou porque aquilo, tome a que tem para você não tomar em outro lugar.
Então vá e tome a que tiver. Busque a sua imunização o quanto antes, independente da que for, porque o que importa não é a marca da vacina, não importa o tipo da vacina, o que importa é o nosso organismo, é ele que vai fazer a diferença entre uma vacina e outra ser melhor, ser pior, é justamente o teu organismo que vai fazer ela ser melhor ou pior. É pior se você não toma, é melhor se você toma. Valeu, gente. Então, agora eu queria dedicar esse vídeo com uma história e uma homenagem breve aqui para alguém bem próximo de mim e que no dia de hoje, 4 de julho, que eu tô gravando esse vídeo, estaria fazendo 61 anos, mas que infelizmente por conta do Covid-19 ele se foi. Ele era daqueles homens brutos, sabe? Com a saúde espetacular e que sempre eu falava para os meus próximos que ele era a única pessoa que eu conhecia que já caiu do telhado, né, da escada, 2 vezes, enquanto ele estava instalando antena ou então arrumando uma infiltração no telhado e que não aconteceu nada, só ficou dolorido. Mas ao mesmo tempo ele era bem animado, ele era bem alto astral e estava sempre fazendo graça quando podia. Inclusive eu vou passar um vídeo dele aqui, que eu tenho, dele fazendo aquele churrascão bravo com os amigos dele lá no interior, que era uma coisa que ele adorava, e tirando sarro com o pessoal. Ruber! Tá fazendo o que aí? Analisando quem? Crescendo a sobrancelha, sua parte sexual. Papai, seu Miago, você tá Seu faltando... viado, um abraço! Você faltou aqui, seu safado. Ah, tá faltando você aqui, Ruber! Não tem devolução. Cadê? Não, ô Mancuso! Vem pra cá, Mancuso! 2 dias antes dele ser internado, ele me ligou para dizer que tinha passado mal, 5 dias com febre altíssima e bastante dor no corpo, mas que quando passou no médico ele foi diagnosticado só com uma sinusite forte. E aí ele falou que tinha tomado os remédios todos direitinho, né, um antibiótico e mais algum outro remédio, mas que já estava sem nenhum sintoma, né, já estava sem febre, sem um mal-estar. Mas eu comecei a discutir com ele por telefone, falei, pô pai, você sabe que eu trabalho na área da saúde, que eu estava atuando nessa época, no meio do processo, né, de diagnóstico de Covid no laboratório que eu trabalho, que por conta disso eu teria mais informações para poder passar para ele, e a gente bateu boca, né, mas pelo menos isso ajudou, que ele correu para o médico de novo e descobriu, né, infelizmente, que a saturação dele já estava 86%, ou seja, já não estava fácil o negócio, já estava bem sério, mas que ele acabou optando por ficar em casa, já que ele estava sem sintoma nenhum e que essa era a orientação, e se tivesse alguma coisa ele voltaria para o médico. Só que 2 dias depois, graças à família que eu tenho lá na cidade, as minhas primas, a Tati e a Mara, contaram para minha tia que ele tinha sido internado e ela me ligou, né, desesperada para contar. Durante os 25 dias que ele ficou nessa luta na UTI, lá em Votuporanga, internado e entubado, eu queria me sentir mais próximo dele. Então eu fui para lá, passei 3 dias lá para tentar passar mais força, né, uma energia. E com a ajuda, né, das pessoas lá da cidade que queriam o bem, queriam ajudar, passavam informações pra gente e também para essas minhas primas também que ajudaram bastante. E aí lá do quarto do que eu tava no hotel, perto do hospital onde ele estava internado, eu gravei um vídeo e mandei no celular dele, né, no WhatsApp dele, para quando ele saísse ele visse lá que eu tinha ido lá para perto para tentar dar uma força, torcendo para quem sabe ele saísse nesses dias. E eu vou passar esse vídeo aqui agora para vocês. E aí, meu velho? Olha o que eu encontrei. Ai, tô aqui em Votuporanga, acabei tomando umas dessas aqui. Mas prefiro mesmo dessa daqui, ó. Tomar essa daqui por nós. Mas tô tomando sozinho, né? Fiquei sabendo que você prefere aí curtir uma preguiça aí, tá dormindo aí um tempão. Então, a próxima, quero tomar contigo, hein? Tô esperando. Mas para cada um essa doença ela vai atingir de uma forma. Não tem mais essas de só gente nova, só gente velha, pessoas doentes. Na verdade isso é uma doença da sociedade, né? Uma doença de gestão e de informações. Portanto, quanto mais tempo a gente passar sem fazer as coisas corretas, sem se tratar e sem ser vacinado, mais variantes do Covid-19 podem surgir e fica mais difícil de conseguir controlar esse pouco, na verdade esse pequeno controle que já está emergindo em diversos países, ele pode cair por terra em qualquer momento no surgimento aí de uma variante aí que pode desestabilizar todo o protocolo que está seguindo. E é isso aí. Feliz aniversário, meu pai, que a vida inteira foi um exemplo de luta e superação para todo mundo aí em sua volta, principalmente para mim, que surgiu da humilde família Siqueira, né, no interior lá de São Paulo, e que conquistou a casa própria, conquistou um sítio, uma chácara no interior com cavalo e com bezerro e uma maravilhosa a caminhonete D20 com seu próprio suor, e que sempre me estimulou a também correr atrás das coisas e conquistar também pelo próprio suor. Minha única tristeza, além de te perder, sem ter conseguido
me despedir de você pessoalmente, próximo de você, foi você não ter conseguido conhecer pessoalmente a minha conquista, que junto com a minha noiva a gente comprou aqui uma casa própria aqui em São Paulo e que aos pouquinhos a gente está montando, né, estruturando ela. Mas eu tenho certeza que aí de cima você vai estar dando todo aquele apoio para mim e também para o meu amado irmão, que eu infelizmente tenho pouco contato, que é o Carlinhos, que te perdeu muito novo. Mas é isso aí, força para todo mundo e que a gente supere isso daí de um jeito honesto e de um jeito inteligente, causando o mínimo de impacto aí para quem está à nossa volta.